Vem para cá, Luísa Martins, a gente ainda tem meia horinha juntas. Ainda falando de 2026, Luísa, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso cogitam a volta do financiamento privado das campanhas, ou seja, já tem uma discussão iniciada. Luísa, onde é que a gente está para medir essa temperatura para a nossa audiência? Olha, Tainá, ainda são discussões bastante preliminares aí, de bastidores, mas que apontam para um alinhamento, vamos dizer assim, entre o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal. Isso, é claro, uma ala, né, de parlamentares e também uma ala de ministros no Supremo que vê espaço para uma revisão desse modelo de financiamento de campanhas eleitorais. A gente lembra que em 2015, ou seja, 10 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal proibiu a doação de recursos por empresas às campanhas eleitorais. Na época, isso ocorreu, né, no auge da Operação Lava Jato, que apurava então o pagamento de propina por empreiteiras e outras empresas em troca de favorecimento, né, desses políticos patrocinados. E aí, com isso, houve uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal proibindo o financiamento privado por empresas, né, de campanhas eleitorais. Havia uma avaliação de que essa doação, então, ela, além de desequilibrar a disputa muitas vezes, ela acabava abrindo bastante espaço para a corrupção na medida em que a doação, né, para a empresa poderia acabar sendo cobrada de alguma maneira em favores políticos, caso aquele candidato fosse de fato eleito. Agora, qual o cenário atual, Tainá e Uribe? Atualmente, há uma avaliação de que o contexto mudou muito. Um ministro, reservadamente, é claro, diz, por exemplo, que várias das denúncias da Lava Jato acabaram de alguma maneira arquivadas por falta de provas. Além disso, os fundos públicos de financiamento, como o fundo eleitoral, por exemplo, que foram criados justamente para compensar o fim do financiamento privado de campanhas, não foram muito bem aceitos pela sociedade, justamente pelos seus valores bilionários, né? Só no ano passado foi praticamente 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral aí, bancando a campanha de 2024. E aí, essa discussão começou a ser retomada aí nos bastidores do Congresso e também do Supremo Tribunal Federal. É claro que nessa linha, né, se isso acabar realmente avançando, será negociada uma série de condições, né, para que esse financiamento privado, esse financiamento por parte das empresas, volte a ser permitido. Até separei aqui alguns pontos que citaram para mim na apuração dessas informações. Por exemplo, a empresa ficaria proibida de doar simultaneamente para 2 candidatos diferentes. Uma empresa poderia ser proibida de firmar contratos com o poder público caso o seu candidato patrocinado seja de fato eleito, e além disso passaria por uma diminuição desses fundos públicos de até 70%, diminuindo então o peso dessa rubrica no orçamento público. São discussões ainda preliminares, mas que a gente vai acompanhar o desenrolar, porque o objetivo, caso passe, é que esse novo modelo possa já ser aplicado nas eleições de 2026. Uma questão que impede muito, porque que empresa vai querer doar só para um candidato, sendo que o outro pode ganhar e ela ficar prejudicada? E essa empresa não vai querer participar de licitação pública se fez uma doação eleitoral? São muitos limitadores, por isso que essa é uma questão que tem que ser discutida profundamente. A gente lembra, quando tinha dinheiro privado, você tinha doações de 50 milhões, de 150 milhões, era uma farra nas campanhas e a gente viu onde deu o Petrolão. Muito do dinheiro de empresas sendo doado para campanhas eleitorais e depois essas empresas se favorecendo em contratos. Obrigado, Luísa, pelas informações. Essa é uma discussão muito interessante que envolve diretamente políticas de combate à corrupção.